Ô pessoal, aqui é um vídeo para vocês aqui, tá? Que vai falar sobre grandezas e razões, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com uma frase aqui, tá? A vida é uma constante. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalharão sua caminhada amanhã enfeitarão a sua estrada. Então é para você refletir, tá? Qual a sua razão de viver? Qual é a sua razão de viver? Será que tem algo da matemática nessa frase aqui? Então vamos ver. Vamos pensar. Alguém já te disse que você tinha razão em alguma coisa? Ou você fez a mesma pergunta para outra pessoa? Mas que razão é essa? Será alguma razão matemática? Afinal, o que é uma razão? O que é uma razão? Vamos olhar aqui o significado da palavra razão, tá? Primeiro significado: o entendimento ou inteligência humana. É um significado de razão. Segundo, a relação existente entre grandezas de mesma espécie. Contabilidade, conjunto de contas. Então nós temos aqui três significados, tá? E a palavra razão, razão, ela vem da palavra latina ratio, que significa divisão. O que interessa pra gente aqui, talvez vai ser essa aqui, Uma razão é uma divisão, entre dois números e é utilizado quando queremos comparar unidades, queremos comparar grandezas entre si. Por exemplo, 5 está para 6. Isso aqui é uma divisão. Para a matemática interessa mais o segundo significado, né? Ou seja, a relação existente entre grandezas de mesma espécie. Vai interessar para a gente essa ideia. Essa relação pode ser entendida como uma comparação de grandezas envolvidas por uma divisão. Nós acabamos de falar para você, tá? Razão ela compara duas grandezas, tá? Mas afinal, o que será o que é uma grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido, contado, enumerado. Ou seja, o nosso peso, a nossa altura, a temperatura, o tempo, tudo que for medido, nós chamamos de grandeza. Olha os tipos de grandezas. Nós temos aqui, pessoal, veja bem, nós temos na verdade dois tipos de grandezas, as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. Vai nos interessar o que? As grandezas escalares, né? Mas o que são essas grandezas? São grandezas que caracterizam-se apenas por um valor acompanhado por uma unidade medida. Por exemplo, 25 kg, tá? Você tem um valor aqui e uma unidade medida aqui, tá? Então essa é uma grandeza escalar, tá? Exemplo, peso, né? Massa. A massa de uma pessoa é de 57 kg, que você tem um valor numérico e que você tem uma unidade medida. Isso é chamado de grandezas escalares. Temperatura, né? A temperatura da sala de aula é de 25 graus Celsius. Você tem aqui um valor, você tem um valor aqui e aqui você tem uma unidade de medida. Tempo, né? Uma aula tem duração de 50 minutos, né? Hoje nós temos, na verdade, 45 minutos, né? Você tem aqui um valor numérico e uma unidade de medida, tá? Bom, essas grandezas vetoriais, elas não vai nos interessar, mas lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, nós veremos com
melhores detalhes o que seriam essas grandezas vetoriais. Na verdade, é uma grandeza que você vai precisar de 3 itens. Você vai precisar de um valor, de uma unidade de medida e também tem que tirar uma direção e sentido, né? Ok? E aqui tem alguns exemplos das grandezas vetoriais, né? A velocidade de um corpo, né? A aceleração de um corpo, a força, né? Aplicada a um certo corpo, tá? Então isso aqui, por enquanto, não vai nos interessar, não, tá bom? Só essas grandezas escalares que vai nos interessar, tá bom? Bom, o que vai nos interessar então, são as grandezas escalares, já foi dito. Aqui é para você colocar, né, E para grandezas escalares e V para as vetoriais. Então veja bem, ó, massa, né, 25 quilos é uma grandeza escalar, temperatura também, o tempo também, tá? A velocidade é vetorial, a aceleração é vetorial, a força é vetorial, energia é escalar, 25 watts, por exemplo, né? Trabalho também é uma grandeza escalar, 25 newton, por exemplo. Impulso é vetorial, né? Depende de 3 fatores. A quantidade de movimento, né? Quando você aplica uma força, por exemplo, né? Ela também depende de 3 itens, né? E a força motriz já é uma grandeza escalar. A corrente elétrica também é uma grandeza escalar e também a pressão. Pessoal, isso aqui foi uma noção, então, do que seria grandezas, tá? Tá bom?